Começa com essa garota que está carregando esse bebê grávida, e a garota diz: "Cara, eu não posso deixar ninguém saber onde essa criança está." Então a garota deixa esse bebê numa igreja à própria sorte, com a esperança de que ele possa crescer saudável e algum dia cumprir seu destino. Aí depois esse bebê cresce e é o nosso protagonista, que ia com sua maletinha caminhando tranquilamente. Mas acontece que o protagonista foi empurrado por essa garota porque ela estava com pressa. E nosso protagonista é muito gente boa porque parou para ajudar essa velhinha. Não se preocupe, já ajudei. Poderia ser meu futuro Ashou Arame. O protagonista até queria ajudar a velhinha a carregar sua mala, mas a velhinha disse que não. Mas o protagonista estava tipo: não, insisto, deixa eu te ajudar. E curiosamente, essa velhinha é a avó da garota que empurrou o protagonista antes. E como a garota estava procurando sua avó, chutou o protagonista porque pensou que ele queria roubar ou algo assim. O protagonista esclarece para essa garota que foi tudo um mal-entendido. Então a garota se desculpa e se apresenta como Hattori, uma novata da Academia de Artes Mágicas. Pelo uniforme que o protagonista usa, Hattori assume que ele também frequenta a Academia de Artes Mágicas. Então pergunta em que turma ele está. E o protagonista diz que ainda não tem muita certeza, porque ele foi transferido recentemente neste semestre. E aliás, não apresentei o protagonista, mas ele se chama Sayaktu. O protagonista vai a caminho do colégio enquanto conversa com Hattori. E Hattori diz que ouviu que o exame de transferência estava bem difícil. Então diz ao protagonista que ele deve ser muito bom. E Sayaki diz: nem por isso, só estudei o suficiente para entrar. Hattori pergunta ao protagonista se ele quer trabalhar para o governo, porque todos os formados da academia têm um emprego garantido na capital imperial. E o protagonista diz que quer mudar a sociedade para ajudar o mundo a seguir numa direção melhor. Mudar o mundo? Sim, exatamente. Pode-se dizer que quero me tornar um sumo sacerdote. E a garota ao ouvir isso fica surpresa, porque para ser sumo sacerdote precisa ter bastante determinação. E se o protagonista quer conseguir isso, teria que ser muito rigoroso, porque até jogar lixo na rua poderia fazer com que não lhe dessem essa posição. Mas o protagonista diz que quer lutar para ser o melhor que puder como pessoa, e que esse é seu único desejo. E Hattori diz que parece que eles vão se dar muito bem. Até ela faz com o protagonista uma espécie de juramento, porque o clã de Hattori jura amizade uns com os outros de uma forma que utiliza uma espada. Então Hattori, com sua espada, faz esse juramento com o protagonista, e na verdade diz que ele é o primeiro garoto com quem faz esse juramento. Mas é uma tradição muito boa, mas também significa que aquele que traz a traição ao outro morrerá por esta espada. Então o protagonista diz que é meio pressão e tudo. E o protagonista finalmente chega à Academia de Artes Mágicas. E vocês sabem, é uma escola bem mágica. Hattori dá algumas dicas ao protagonista sobre a escola e diz que quando souber que turma lhe designaram que avise. E Hattori diz que ela está na turma 1A, mas enfim, nisso Hattori vai embora. Chega o momento em que determinarão a turma para cada estudante, porque através de um espírito artificial que é esse corvo, vão determinar a condição física do estudante. Mas isso não é tudo que o corvo fará, porque o corvo diz a cada estudante que futura ocupação terá. E o melhor de tudo é que esse corvo nunca fez uma falsa previsão. Então isso é realmente seguro, porque a maioria dos resultados foram o que as pessoas realmente queriam. Então o protagonista, ao ouvir isso, pensa que vai receber o que ele quer. Então beleza, é o momento para o corvo examinar o protagonista. Aí o corvo diz: futura ocupação, rei demônio. E toda a turma ao ouvir isso ficou chocada, porque o corvo não parava de repetir que a futura ocupação do protagonista era rei demônio. O protagonista, ao ouvir isso, não consegue acreditar, porque não tem nada a ver com o que ele queria. Isso fez com que os estudantes entrassem em pânico. Mas o protagonista realmente vai se tornar o futuro rei demônio? Vamos descobrir. Por isso hoje apresento Ichiban Ushiro no Daimon, resumido. Mas antes de seguir com o resumo, não esquece de deixar seu like e também responde essa pergunta nos comentários. O que você prefere, o frio ou o calor? Eu, pessoalmente, o frio. Bom, agora sim, continuamos. O protagonista não consegue se acalmar, mas a doutora da escola diz que ele fique tranquilo, embora a doutora diga que a partir de agora vão começar a considerá-lo especial na escola. Até pode ser que alguém com um cargo de justiça vá do onde o protagonista e tente matá-lo, ou que perfeitamente poderiam colocar alguma armadilha que coloque sua vida em perigo. A doutora também leva o protagonista para sua sala de aula, que curiosamente é a 1A, então a doutora também será sua professora responsável. A sensei apresenta o protagonista para toda a turma, mas ao ouvir seu nome,
toda a turma morre de medo, porque aparentemente todos sabem que recebeu de ocupação Rei Demônio. Então os da turma começam a espalhar rumores sobre o protagonista, e o protagonista, ao ouvir tudo isso, pensa que deve fazer algo para garantir causar uma boa primeira impressão. E o protagonista deu um discurso tentando dar uma boa impressão, mas só piorava mais, porque muitos dizem que seu discurso é parecido com a declaração de guerra do Rei Demônio publicado há 100 anos. O protagonista não conseguiu convencer ninguém na sua turma, então pensa que pelo menos deve fazer algo para convencer Hattori de que tudo é um mal-entendido. Como é um novo ano, devem decidir um novo presidente para a turma, e a sensei pergunta a Hattori se quer manter a posição que tinha no ano anterior, e Hattori diz que tudo bem. Mas nisso, esse estudante diz a sensei que não acha que escolher um representante para a turma seja assim tão simples. Até diz a sensei que se fizerem dessa maneira, nunca vão progredir. Então esse estudante chamado Miwa nomeia o nosso protagonista para que seja o representante da turma. E toda a turma ao ouvir isso fica surpresa, mas Miwa diz que todos ouviram o discurso que o protagonista deu. Então a melhor forma de provar que não é o Rei Demônio seria torná-lo presidente e que faça boas ações para a turma. Mas o protagonista só pensa que isso vai arruinar mais sua reputação. Então o protagonista diz que quer retirar sua nominação e ajudar com as tarefas de limpeza, e faz isso para não atrair a atenção. E o protagonista pensa que essa tarefa é algo pouco atraente que não destaca e beneficia os outros. Então pensa que é justamente um trabalho para ele. Mas a turma, ao ouvir isso, fica chocada, e a sensei pergunta se ele está falando sério. Porque nessa escola, as tarefas de limpeza são para pessoas que destruiriam o que aparecer pela frente se necessário para proteger os segredos da escola. Então o protagonista só arruinava mais e mais sua reputação. Nisso, Hattori não aguentava mais e pira, e diz ao protagonista como ele se atreve a brincar com seus sentimentos, o que as pessoas podem interpretar muito mal. Então Hattori desafia o protagonista para um duelo, e meu parceiro joga mais lenha na fogueira, porque diz que quem ganhar poderia ser o representante da turma, e esse cara apoia muito o protagonista, até diz que permite chamá-lo de chefe. E bom, Hattori fica puta e ataca o protagonista, então o duelo começa. O protagonista tenta acalmar as coisas, então diz a Hattori para se acalmar, porque o protagonista quer explicar que tudo é um mal-entendido, e o protagonista estava a ponto de convencer Hattori, mas comentários da multidão fazem Hattori ficar mais nervosa, então ela atacou de novo, acontecendo que o protagonista para o ataque de Hattori com uma mão, até já apareceu um Osomaga no Jutsu. E o protagonista, surpreso, não sabe que diabos acabou de acontecer. Depois do que aconteceu, o protagonista tentava se desculpar com Hattori. Então, com a ajuda de Miwa, chegou aos dormitórios das garotas. Mas quando o protagonista tentava se desculpar, Hattori interpretou mal as coisas. Então começou a fazer um escândalo. Então o protagonista só arruinava mais e mais sua reputação. Hattori novamente queria atacar o protagonista. Então o protagonista começou a fugir. Enquanto o protagonista fugia, encontrou essa garota, e essa garota quer proteger o protagonista, então o abraça. E quando Hattori está prestes a atacar, acontece de novo, porque o protagonista não sabe como, mas se ativa de novo um poder, o que causa um desastre. Nisso, do nada, aparece essa garota, que diz ao protagonista que é uma observadora, e essa garota se chama Korone. A observadora que chegou com o protagonista do nada entra em modo americano, mas isso era para fazer Hattori recuperar a consciência, e o protagonista fica tipo, ela é uma androide? Nunca tinha visto algo tão sofisticado. Hattori acorda e vai embora chorando, e o protagonista queria ir atrás de Hattori, mas a observadora o impediu, porque diz ao protagonista que vai interrogá-lo, porque há 3 minutos o deus Mate ordenou a essa garota que observasse o protagonista. Então Korone, como a observadora do protagonista, deve perguntar sobre o incidente que acabou de acontecer. O protagonista leva-o onde está o diretor, e a observadora diz que, de acordo com a análise das emoções que fez ao protagonista, ela pôde determinar que o protagonista não possui nenhuma intenção de prejudicar Hattori. E o protagonista fica tipo, que porra, você consegue ler mentes? Não, cara, só consigo analisar emoções. Então o diretor, ao ouvir isso, pensa que se Hattori está bem, já não há problema. E o protagonista pergunta ao diretor o que vai acontecer em relação à observadora. E o diretor fica tipo, dizem que será esse rei demônio algum dia, cara. Tenho certeza que será um grande criminoso. E basicamente Korone terá que observar o protagonista 24 horas por dia. O protagonista está conversando com sua sensei, então a sensei pergunta os detalhes do que aconteceu.
E o protagonista diz que tudo começou, em primeiro lugar, na sala de aula, porque quando Hattori atacou o protagonista, ele colocou toda a sua força para deter sua espada. E quando o protagonista fez isso, sentiu uma grande pressão queimando até a mão. E depois disso, de repente, o protagonista lembrou tudo o que tinha acontecido. Então o protagonista acha que com essa habilidade pode se defender mesmo sem usar alguma arma. Mas o problema é que a quantidade de energia cada vez que sai é maior. Mas nisso tem uma lição surpresa, porque a Sensei pergunta ao protagonista o que é a magia, e o protagonista diz que a magia é a habilidade de controlar o fluxo de mana no ar. E a Sensei diz que realmente ele é um estudante de honra, porque deu uma definição textual. A Sensei diz ao protagonista que sua habilidade para controlar o mana é muito grande, mas que não consegue controlá-la corretamente. A Sensei também dá ao protagonista seu manual de estudante, porque devido a tudo que tinha acontecido, não pôde dar antes. Um dia muito cansativo para o protagonista, e já queria ir dormir, mas lembrou que estava a observadora. Mas enfim, no final o protagonista foi dormir. Na manhã seguinte, essa garota se aproxima do protagonista e ela é encarregada do dormitório das garotas, Eto Fujiko. Essa garota diz ao protagonista que ouviu tudo o que acontecia à noite da parte de Korone, e que a garota diz: "Me sinto muito melhor ao conhecê-lo em pessoa, não posso acreditar que no futuro você vai se tornar um rei demônio." Então a waifu diz ao protagonista que se há algo em que precisa de ajuda, que se sinta livre para contatá-la a qualquer momento. E o protagonista fica tipo: "Caramba, finalmente alguém que me tem desde que cheguei nessa escola." Korone observa o protagonista, leva muito a sério, porque o segue até o banheiro. Como Eto tinha dito ao protagonista que chamá-la se precisasse de ajuda, o protagonista vai fazer isso. Então chama Eto e diz que quer fazer as pazes com Hattori. E o protagonista faz isso porque diz a Eto que se for ele mesmo, acha que só vai causar mais problemas. Então a garota vai ajudar o protagonista. Então diz para ele ir sozinho às montanhas Beck durante o almoço. Mas o problema é que o protagonista vai ter complicado ir sozinho, porque Korone sempre está seguindo ele. Então o protagonista diz a Eto que não acha que pode enganar tão fácil Korone, mas Eto diz que simplesmente desative Korone. E o protagonista se pergunta se isso é possível, mas a waifu diz que sim, e Eto diz que simplesmente para desligá-la tem que puxar seu rabo. O protagonista está pela área da montanha que tinha que ir e obviamente Korone está seguindo ele, mas quando entraram não perceberam que tinha uma placa que dizia "perigo". O protagonista sentiu que alguém bateu nele, mas Korone diz que isso não poderia ser possível, porque a única propagação de mana que detecta está por outro lado, e aparentemente uma criatura se aproxima deles, e nisso aparece um cachorro-demônio, que é um cachorro transformado devido à absorção de mana em seu corpo. Então o cachorro foi para o ataque, e Korone tenta fazer a grande americana, mas não funcionou, mas o protagonista no final resolve o problema, porque termina transformando o cachorro. Então agora é um cachorrinho, porque fez o cachorro voltar ao normal. Ei, o que foi que você fez? Bom, muito fácil. Baseando-me no que você disse, pensei que poderia voltar ao normal, removendo o mana de seu corpo. E Korone diz que nenhum mago tinha feito isso antes. Então Korone diz que anotará esse incidente e reportará. Porém, Korone está surpresa, porque quando Korone foi atacada pelo cachorro, o protagonista a salvou. O protagonista, num descuido de Korone, conseguiu desativá-la, e curiosamente, nesse momento, Eto também chegou, e passa a info de que se puxar de novo seu rabo, ela vai reativar. E o melhor de tudo é que Eto diz que ela não vai lembrar de nada do que aconteceu, então não haverá nenhum problema. Eto, conversando com o protagonista, diz que aparentemente correm uma grande quantidade de rumores sobre ele e Hattori. Eto vai fazer o favor ao protagonista de dizer a Hattori que ele quer vê-la, porque Eto acha que se ela disser, talvez Hattori não se preocupe. Aqui Eto diz ao protagonista que ouviu que ele decidiu ajudar com as tarefas de limpeza, e o protagonista diz, na verdade não sabia que era esse tipo de trabalho. Então diz que ele só queria fazer algo para ajudar a escola. Então Eto pergunta o que acha sobre o comitê disciplinar. O protagonista, como já está traumado, fica tipo, comitê disciplinar? Não tem nada estranho, né? Mas Eto diz que é tal qual como soa, porque deve se certificar que os estudantes não façam nada errado. Mas esse trabalho ninguém quer fazer, devido a que o conselho estudantil está tendo momentos difíceis, e o protagonista, ao ouvir isso, diz que definitivamente deve ajudar. Então Eto diz que falará com os do conselho estudantil para garantir que não façam ideias estranhas sobre o protagonista. Além de toda a ajuda que Eto vai dar, também dá ao protagonista medicina mágica, e diz que aquele que a tiver pode compreender os sentimentos do outro. Então Eto entrega um dispositivo ao protagonista e diz que a única coisa que tem que fazer é colocar a medicina aqui e disparar uma em Hattori e outra em nele, e que assim isso vai ativar. O
o protagonista consegue um amigo, porque voltou a encontrar essa garota que já tinha visto uma vez quando o protagonista estava fugindo de Hattori. Então essa garota pede ao protagonista para fazer amigos. Eto chama Hattori e pergunta se está bem, e se é que faltou à escola devido ao que aconteceu com o estudante transferido. E Hattori diz que efetivamente isso aconteceu. Então Eto diz que o protagonista pediu que falasse com ela no lugar dele, e que Eto diz que o protagonista a ameaçou e a obrigou para que ela faça isso. Então Eto diz a Hattori que se não quer falar com o protagonista, ela vai ter que dizer que não. E Hattori, ao ouvir isso, diz que irá ver o protagonista, porque não quer que Eto se envolva com isso. E o que Eto realmente quer é transformar o protagonista em seu escravo. Mas por trás de tudo, Eto tem uma história um pouco triste, porque Eto, quando era pequena, era muito apegada ao seu irmão. Mas um dia seu irmão morreu, então ela pergunta à sua mãe, mas sua mãe diz para ela esquecer isso. Quando Eto descobriu o que aconteceu ao seu irmão, a mãe diz que seu irmão perdeu a vida ao não conseguir completar sua missão. Então a mãe diz a Eto que será a nova cabeça da família no lugar de seu irmão que envergonhou esse nome. E isso realmente marcou Eto, porque ficou gravado em sua mente que seu irmão era fraco e sua fraqueza foi o que o matou. Então ela, desde pequena, decidiu que seria forte. Eto diz que tudo vai de acordo com o plano, e também que o protagonista tem um poder que coincide com os ideais dos magos negros. Está me dizendo que o protagonista é Slytherin? Como Eto pensa que será quem destruirá o mundo, diz que deve colocar suas mãos nele, não importa o que custe. Meu parceiro vai falar ao protagonista sobre a líder pública, porque atualmente a escola tem um submundo, porque alguns estudantes agem de forma natural, mas na realidade são parte de um grupo secreto que acredita na magia negra e a utiliza para fazer coisas malvadas. E o protagonista acreditava que a magia negra estava proibida, e claramente é assim. E acontece que Hattori, graças ao seu senso de justiça, se tornou a líder pública. Então ela começava a tomar medidas contra qualquer suspeito. E o protagonista pergunta a Miwa se Hattori é a líder pública. Então o grupo secreto também teria um líder, mas Miwa não sabe. Então a única coisa que Miwa pode dizer é que só alguns poucos conhecem a resposta à sua pergunta. O protagonista recebe uma ligação de Eto e ela diz que já fez os arranjos para que ela e Hattori se encontrem. Então diz que será amanhã, depois da escola. E no dia seguinte, o protagonista vai falar com o conselho estudantil, no qual vai conhecer a presidenta do conselho estudantil, Lily, e o resto do conselho estudantil. Lily diz ao protagonista que ouviram Eto falar sobre ele. Então Lily pergunta se quer ser um membro de disciplina. E o protagonista diz que sim, porque o protagonista ouviu que atualmente ninguém está trabalhando. Lily pergunta ao protagonista se sabe lutar bem, porque diz que o comitê de disciplina não é mais do que uma monstruosidade para os possíveis arranhadores. Então vários estudantes lá fora gostariam de derrotar o protagonista e ganhar renome, mas também significa que qualquer um que desejasse ser parte do comitê vai querer se gabar sobre o seu poder. Então Lily diz que é uma posição perfeita para o futuro rei demônio, mas o protagonista diz que essa não é sua intenção. Chega um momento em que o protagonista tem que ir se reunir com Hattori, e embora não queira usar o dispositivo que Eto deu, vai levar, por via das dúvidas, mas o protagonista pensa que terá que se encarregar primeiro de Korone. Mas quando o protagonista estava prestes a tentar desativar Korone, Soga bate em sua janela. O protagonista pergunta a Soga o que está acontecendo, e ela diz que não precisa de um motivo para visitar um amigo. Devido a que Soga ficou com o protagonista e não pôde desativar Korone, perdeu muito tempo, então já é quase hora de se reunir com Hattori, a não ser que o protagonista diz: "Ei Soga, somos amigos, então me chame de Kei." Então nós também vamos chamá-lo de Kei. O protagonista diz a Kei que gostaria de estudar um pouco. Então o protagonista estava tentando que Kei vá embora, mas Kei diz: "Quer se livrar de mim para poder fazer travessuras com Korone, né?" Mas no final Kei termina dando ouvidos ao protagonista, então vai embora. E já que Kei foi embora, o protagonista desativa Korone. O protagonista está apontando para Korone e está prestes a ativá-la, mas de repente esses caras o atacam, mas o protagonista está fortão, então se defende deles facilmente.
O protagonista pergunta por que o atacaram de repente, e dizem ao protagonista que ele é parte do comitê disciplinar, então deveria se preparar para essas coisas. E o pior de tudo é que esses caras sequestraram Miwa. Não, Miwa, não você. O melhor de tudo é que o protagonista desta vez está lutando consciente, e ele pensava que perderia a consciência em momentos como este, mas agora não é o caso. Então o protagonista consegue controlar o que está fazendo. Então nesses caras ele dá uma surra, e a verdade é que o protagonista está no seu auge. Não pense em me implorar quando você me atacou, mas foda. E justo nesse momento, Kei Hattori chegou. Então Kei Hattori diz que finalmente se mostra como é na realidade, e o protagonista fica tipo, diria que eles me atacaram, mas parece que não há nenhuma maneira de você acreditar em mim, né? O protagonista está em problemas, porque Kei Hattori quer atacá-lo, então ele pensa que se isso continuar assim, deverá usar o dispositivo que Eto deu. Mas quando o protagonista tentou usá-lo, percebeu que estava vazio, e Kei Hattori desta vez não ataca, porque através de uma bomba de fumaça escapa, mas antes de ir embora, diz ao protagonista que reunirá supercidários da causa e derrotará ele. Mas que sorte que a medicina que Eto deu desapareceu, porque na realidade era uma droga que podia fazer qualquer pessoa jurar lealdade e amor a ela. O protagonista voltou ao seu quarto ferido com Miwa, e coube a Korone explicar o que aconteceu. Então Korone sabe que ele o desativou. E Korone diz que como não tem lembranças do que aconteceu, mesmo se desculpar não pode castigá-lo. Porém, Korone diz que o problema é como vai se responsabilizar por isso. E o protagonista realmente não sabe o que fazer, porque pensa que assim com Hattori não vai resolver nada. Na manhã seguinte, a coisa vai apodrecer mais para o protagonista, porque dão um comunicado em toda a escola. Dizem que o protagonista tenta tomar a escola com a intenção de dominar o mundo. Então, em resposta, a escola aceitou a solicitação de tomar ações. Então a solicitação terá IDESI às 4 da tarde e durará exatamente 1 hora. Então Hattori, através do comunicado, diz que está buscando aliados. Então muitos estudantes pegam armas e se juntam a Hattori. Então tem muita gente com armas lideradas por Hattori. Enquanto isso, o protagonista está com Miwa, que diz que vem para ajudá-lo. Mas o protagonista diz a Miwa que não há necessidade de morrer. E Miwa fica tipo, mas você só tentava me salvar e terminou dessa maneira? Mas o protagonista diz que tudo que tem que fazer é correr durante 1 hora. E que a caçada contra o protagonista começa. Então o protagonista faz tipo o ligeirinho, ip, ip, ip. E corre, protagonista, mas é difícil que o protagonista escape, porque tem muita gente e estão muito bem organizados. Então o protagonista já não tem para onde correr. Então o Hattori começa a atacar o protagonista. Mas o protagonista está pensando que não pode controlar seu mana corretamente, embora na outra noite foi capaz de fazer isso. E justo quando Hattori estava prestes a atacar de volta, já nesse momento, Ki aparece. Então Ki diz que pensa que eles na verdade são um pouco tolos, mas que na verdade são muito bons amigos. Então Ki diz que não tem razão para estar brigando. E a multidão ao ouvir isso pensa que Hattori é a namorada do protagonista. Então agora a multidão também está contra Hattori. Então Hattori tenta dar uma explicação à multidão. Até diz ao protagonista que ele também diga algo, mas o protagonista diz que isso não poderia ajudá-la. E o protagonista diz que falou as mesmas coisas um monte de vezes e que nunca o escutam. Então Hattori não tem opção senão fazer equipe com o protagonista. Mas aqui Hattori percebe seu erro, porque diz ao protagonista que admite estar errada. Então o protagonista ao ouvir isso diz que é suficiente para ele. E justo quando estão prestes a lutar, Korone ataca o protagonista. Então o protagonista ao fazer o escudo desvia o ataque para o céu. E nisso começa a chover arroz. E isso foi ideia de Ki, porque Ki diz ao protagonista que se pudesse fazer com que todos no mundo comessem arroz juntos, a felicidade reinaria. E isso salvou o protagonista do problema. E aqui também resolvemos o mistério da medicina, porque Ki tinha encontrado a medicina que o protagonista guardava em seu quarto, e misturou dentro do arroz. Aí Korone também pôde fazer análise desse tipo de medicina, e diz que tem um tipo de magia negra para jurar lealdade a algum indivíduo em particular. E como essa medicina foi diluída, o efeito durará cerca de meio-dia. Chega outro dia de aula e a sensei diz que formem grupos de 2. Então o protagonista pergunta a Miwa se faz equipe, mas Miwa diz que não, porque não acha estar à altura do protagonista. Mas o protagonista continua insistindo com Miwa. O protagonista não tinha com quem fazer equipe, mas Hattori se aproxima. Então o protagonista vai fazer equipe com Hattori, e essa lição vai ensinar o protagonista o básico ao controle de mana. Então Hattori diz que se não levar a sério poderia machucar o companheiro. Então diz para ter cuidado. E o protagonista tenta fazer o melhor que pode.
Então lançou tranquilamente, mas como está fortão, o poder se estendeu e voltou a causar problemas. Pobre Hattori, até desmaiou pelo impacto. Sua sensei diz ao protagonista que terá que disciplinar sua mente para controlar esses poderes. Então a sensei dá a ideia ao protagonista de que entre na câmera de autodisciplina mental. E a câmera que o protagonista vai, uma vez fechada, não pode ser aberta do interior durante 12 horas. E isso, ao saber disso, quer planejar algo, porque não vai desistir de querer escravizar o protagonista. O protagonista finalmente chega à câmera, então a abre e é avisado de que uma vez dentro, a porta se fechará durante 12 horas. Então o protagonista termina entrando. E o protagonista pensava que Korone ia ficar fora da câmera, mas Korone também entrou para observá-lo, embora Korone não era a única que estava ali, porque Ki teria ido com o protagonista porque queria levar o almoço, mas ela não contava que a porta se fecharia sozinha. Enquanto isso, Eto está fora da câmara e chega armada com balas que contêm magia de ilusão. Então Eto planeja usar a magia de ilusão e uma vez faça efeito, aparece. Dentro da câmara, o protagonista descobriu um velho pergaminho, que é como uma espécie de mapa, e isso aparentemente é o mapa da escola. E o protagonista lê uma informação que diz que o tesouro se revelará uma vez que consiga as 3 chaves. Mas também está escrito que deve saber que a morte espera aqueles que não forem dignos. O protagonista estava tentando treinar, mas ocorre um problema, porque a garota que ficou presa acidentalmente queria ir ao banheiro. Mas o protagonista estava prestes a chamar alguém para cancelar seu treinamento e pedir ajuda. E Korone sugere que por que não pede ajuda à pessoa que está do lado de fora? Porque Korone diz que pode detectar mana atrás dessa porta. E Eto, de fora, pensou que o que estava desesperado para sair era o protagonista, então abre a porta. Eto ficou muito surpresa porque não era o que esperava. Então se pergunta o que estão fazendo. E o protagonista diz que simplesmente aconteceram muitas coisas. Nisso, Eto vê o pergaminho que o protagonista encontrou, mas quando vê, fica surpresa. Então Eto diz que vai levar o pergaminho. Eto, ao ver o pergaminho, tinha ficado surpresa, porque a letra que estava escrita nele era de seu irmão. Então vai perguntar ao seu irmão o que está acontecendo. Ou bom, o que resta de seu irmão, que é uma cabeça vivente. Eto não entendia o que estava acontecendo. Nisso se aproxima essa garota de cabelo verde, que diz: é uma pena que não pode fazer com que o rei demônio seja seu subordinado. E Eto diz que não sabe do que está falando, mas a do cabelo verde diz que só tente que ninguém mais saiba. E acontece que essa garota não é dessa escola, mas tem permissão para entrar na escola. A coisa fica estranha porque o mapa que Eto tinha agora está colado por toda a escola, e Eto também não encontra um mapa onde tinha deixado, e o protagonista, ao ver um monte de cópias do mapa, se pergunta se Eto fez isso, e Eto vai buscar o protagonista porque Eto pensa que o protagonista está fazendo isso. Eto está jogando a culpa de tudo isso no protagonista, mas Korone diz que descobriu quem é o responsável, porque a que estava colando isso era Kei, porque essa garota pensa que este é um tesouro de um pirata. Do nada, que na turma do protagonista chegam estudantes feridos, e o protagonista pergunta o que aconteceu. Os estudantes dizem que foram atacados por um monstro, e acontece que 18 pessoas foram atacadas num mesmo incidente, e a quantidade continua aumentando. Devido ao que está acontecendo, a presidenta do conselho estudantil disse ao protagonista que anunciasse que está proibida realizar essa busca do tesouro, então formam uma reunião de emergência, então o protagonista dará o comunicado. Ei, me escutem muito bem, sou representante do comitê disciplinar, imagino que já todos sabem disso, mas pela autoridade do comitê fica proibida qualquer busca do tesouro. Então o protagonista diz que qualquer um que desobedecer será castigado, mas a multidão começa a jogar hate no protagonista porque dizem que a garota que colou os mapas tem estado entrando e saindo do seu quarto. Então tem gente que joga a culpa no protagonista e dizem que ele é quem fez os mapas. Então só se forma um alvoroço, e Miwa só embarra mais porque Miwa diz: nossa, já entendo o que está acontecendo. Este deve ser um jogo criado pelo Rei Demônio, porque com certeza escondeu o tesouro e colocou monstros ao seu redor para tornar subordinado quem o encontre. E lembram da garota de cabelo verde? Nisso, Kei entra em ação, porque pula no palco e começa a atacar o protagonista, e como todos acreditavam que tudo isso o protagonista fez, a garota de cabelo verde diz que vá a esse lugar, porque a garota de cabelo verde diz ao protagonista que se ele não fez isso, então não deveria ser ele o primeiro a ver se é real, e a multidão está de acordo com isso, porque dizem ao protagonista que demonstre que isso não é uma armadilha dele. Então o protagonista, ao ouvir isso, diz que irá, mas que lhes proíbe se aproximar dos lugares marcados no mapa, e essa garota de cabelo verde se chama Eiko, e antes de ir embora, diz ao protagonista que no início só pensava em incomodá-lo um pouco, mas parece que vão se ver por algum tempo. O protagonista estava disposto a partir ao lugar, mas nisso a de cabelo verde aparece, porque ela também quer ir com ele, então o protagonista não tem outra opção senão levá-la.
Ao chegar ao lugar, o protagonista encontra lápides, que parecem lápides de guerreiros da Grande Guerra, mas o protagonista diz que pretende encontrar a lápide de Yamato, como indica no mapa, e quando estavam prestes a começar a procurar, ouvem uma voz que diz para se afastarem e esquecerem, e a voz misteriosa diz que se não fizerem, provavelmente não viverão muito mais. Hattori foi ao quarto do protagonista vê-lo, mas percebeu que chegou tarde, porque o protagonista já não está ali. Embora a que está ali é Kei, e embora por alguma razão está dormindo no quarto do protagonista. Hattori pergunta a Kei se sabe onde está o protagonista, e Kei diz que ele saiu, e diz que foi com Miwa, Korone e uma garota que não conhece, mas Kei diz o nome da garota, e ao ouvir o nome da garota, Hattori pensa que isso é ruim, então sai correndo. Enquanto isso, a garota de cabelo verde quer atacar essa sombra que apareceu, mas é derrotada facilmente. Ou isso é o que parecia, porque a de cabelo verde só estava fingindo, então o protagonista acaba com o inimigo. O protagonista consegue encontrar a lápide de Yamato, e na lápide encontram esse brinquedo, mas esse brinquedo tem uma mensagem, porque ao apertá-lo dizem que no longínquo Centro de Desenvolvimento de Armaduras para Cavaleiros, uma vez que tenham as 3 chaves que reproduza o som. Hattori foi a caminho de onde está o protagonista, e tudo parece indicar que Hattori conhece a de cabelo verde, porque Hattori se pergunta o que estará tramando Eiko, mas como Hattori queria cortar caminho, caiu em uma armadilha. Enquanto isso, o protagonista e os demais chegam a um povoado que foi arrasado até o chão por culpa da guerra. O protagonista finalmente chega ao Centro de Desenvolvimento de Armaduras para Cavaleiros. Pô, que porra, meu parceiro, o que acontece? Acho que a armadura se moveu, cara. Não fala merda, isso não é possível. Foda-se. Meu parceiro, você tem razão, porque a armadura começou a se mover. Então o protagonista terá que lutar com a armadura, e meu parceiro tentava ajudá-lo, mas não servia de nada. Mas tranquilos, porque o protagonista pode lidar com essa armadura. Então a armadura termina fugindo, e nesse lugar, a de cabelo verde encontrou uma placa, e essa placa mostra a entrada da caverna de pedra calcária e também dá indicações ao protagonista, porque dizem que no altar do fundo, uma vez que tenha as 3 chaves, coloque sua mão na placa para escaneá-la. Mas o protagonista se pergunta onde fica a caverna de pedra calcária, e nesse momento o protagonista saca umas varinhas de água, porque o protagonista diz que se usarem isso para buscar água subterrânea, deveriam chegar à caverna de pedra calcária, e isso realmente funcionou, porque encontraram a caverna. Aqui a coisa fica interessante, porque parece que a de cabelo verde sabe o que é o tesouro, porque a de cabelo verde diz que o tesouro é algo deixado pelo anterior rei demônio. E nesse momento Hattori também chegou, porque descobrimos a identidade da de cabelo verde, porque Hattori diz ao protagonista que a de cabelo verde é uma agente do Império, e acontece que o governo enviou a de cabelo verde, e a de cabelo verde diz que certa pessoa pediu que averiguasse se o protagonista é capaz de enfrentar seu destino. O protagonista a esse ponto não entende realmente o que está acontecendo, porque a de cabelo verde e Hattori começam a brigar, e nisso o protagonista vê um templo, mas também aparece um lobo fortão, e nisso o lobo morde o protagonista, mas após mordê-lo, o lobo fica dormindo ou algo parecido. Hattori diz ao protagonista que ouviu que a de cabelo verde se infiltrou no colégio, e por isso saiu atrás dela, e aqui Hattori diz que ela é sua eterna rival. Nesse momento, Kei chega com Eto. Eto diz ao protagonista que mostra o que conseguiu até agora, e de momento tem uma boneca, uma placa e uma chave. Eto pega a chave e ao tocá-la se ativa um círculo mágico de teletransporte que durará só 1 minuto, e como Eto foi teletransportada, todos os demais vão segui-la, e esse círculo os levou com a presidenta do Conselho Estudantil, porque Lily diz que isso é um jogo que o Conselho Estudantil organizou e que se supõe que a primeira pessoa a chegar aqui ganha, mas Eto não acredita em nada disso, e se adianta. E o protagonista pergunta à presidenta estudantil onde estão, e ela diz que estão no nível mais baixo e que também foi uma base para o Rei Demônio. E Lily não pode deixar o protagonista passar, porque diz que por óbvias razões não pode deixar o futuro Rei Demônio entrar em contato com isso. Eto foi usar a chave com a placa para ver o que acontecia, e de repente um dragão aparece. O dragão começa a falar e pergunta se tem o que precisa, porque diz que se não tiver o que se precisa não poderá controlá-lo. Então o dragão vai atacar Eto, e o protagonista quer salvar Eto. Mas nesse momento, Lily o para, e diz que se o dragão o reconhece como um rei demônio, então se provará, e indubitavelmente o protagonista será um rei demônio. Então pergunta se está de acordo, e nesse momento Lily grita ao protagonista para que reaja, porque diz que não entende pelo que está passando. Mas neste momento, Eto por fim vai saber o que aconteceu com o irmão de Eto, porque ao irmão de Eto disseram que o rei demônio voltou, e também que precisam dele para destruir a relíquia antes que o rei demônio aquareme. Mas nessa missão, o irmão de Eto foi traído, então seu irmão não teve outra senão apagar a memória, e exatamente esse cara foi quem traiu o irmão de Eto. E Lily de jeito nenhum vai deixar o protagonista, então Lily começa a dar uma surra no protagonista. Mas o protagonista diz que não quer se tornar um rei demônio, só salvar Eto, então consegue se livrar de Lily, e sai correndo em direção a Eto, e quando o dragão estava prestes a atacar Eto, o protagonista chegou ao resgate, e o protagonista diz ao dragão que levará Eto de volta.
E o dragão diz que se tiver o que se precisa, o dragão vai deixar que faça isso. E o protagonista realmente vai demonstrar ao dragão, porque começou a trocar porrada com o dragão mão a mão. E o protagonista chamou tanto a atenção do dragão que até perguntou seu nome e tudo. E o dragão, ao ouvir o nome do protagonista, diz que é um nome terrível. E esse dragão se chama Peterhausen. O dragão diz que esse é o nome que seu último mestre lhe deu. Então o dragão diz ao protagonista que se quiser mudar seu nome, que só o avise, porque o dragão diz ao protagonista que seu mestre tem esse direito. E agora que o dragão despertou, diz que precisa de um mestre. Então o dragão já considera mestre o protagonista. E o protagonista fica tipo, ei, se sou seu mestre, devo fazer algo? O dragão diz que algo simples, porque nada mais sempre tem que ser reconhecido como rei demônio. Corone está dando informação do protagonista para o governo. Então as pessoas do governo perguntam a Corone se o protagonista gosta de mulheres. Algo que Corone diz que no sentido geral do termo, sim. O cara do governo diz que as mulheres arruinam vidas. Então dizem que controlarão o protagonista com uma mulher. Então dizem a Corone que tem que seduzir o protagonista. Mas o governo diz que se falhar, pedem que ela assuma a responsabilidade do caso. E é esse momento que todo anime passa alguma vez. Dia de praia. Então os estudantes terão aulas no mar. O protagonista viu que Miwa estava indo a algum lugar, então pergunta para onde vai. E Miwa diz ao protagonista que seus pais moram nessa ilha, então vai para casa. E aqui Miwa vai passar uma informa interessante pro protagonista, porque nessa ilha há uma lenda sobre o rei demônio, porque a professora do protagonista tinha proibido que ele viesse a essa ilha. Então Miwa diz que acha que é pela lenda. Então Miwa pede ao protagonista que conte a lenda, porque a história da ilha diz que quando o rei demônio voltar, um monstro aparecerá no lago central da ilha, como sinal, mas alguém sairá para derrotar o monstro. E se diz que esse mesmo herói destruirá o rei demônio. O protagonista sentiu como se alguém estivesse observando ele, e Corone diz que algo ou alguém tem estado observando. E como o protagonista já tinha percebido isso, disse a Corone que ia sair para buscar esse alguém que está observando ele. Enquanto isso, Eto tinha conseguido uma informa importante para o protagonista, mas como não tinha sinal, mandou Kei dar a mensagem. Então Kei diz que Eto disse que havia um grupo de malvados, que se chamam Simon 5, e acontece que perseguem o protagonista. E o protagonista diz que parece uma banda, e Kei diz que talvez o nome possa estar errado, mas que Eto disse que realmente eram bons matando magos. Aqui vai apodrecer tudo, porque nesse momento o protagonista ouve um tiro, e parece que Corone recebeu o impacto. Aqui vamos descobrir uma informa muito curiosa, porque Miwa tinha chegado tarde ao seu exame, mas no seu exame a futura ocupação tinha saído de herói, e a única que sabe disso é a Sensei e claro Miwa. Até a Sensei, ao ouvir que Miwa seria um herói, pensa que tem que haver algum erro, e também diz a Miwa que deveria estar alegre, porque graças a que chegou tarde ao seu exame, ninguém mais na escola vai ouvir. Então é um segredo entre Miwa e a Sensei. Corone foi atacada, mas diz ao protagonista que está bem. Mas o que Corone pergunta ao protagonista o que sente por Kei. E o protagonista fica tipo, por que me pergunta a essa hora? E aqui Corone tem uma grande ferida, porém Corone continua insistindo que está bem. Corone aqui fica muito triste porque pensa que falha na sua missão de seduzir o protagonista, então diz ao protagonista que pode ser que seja a última vez que se vejam. Então Corone diz que se esse for o caso, ela deve se despedir apropriadamente. Então Corone faz um Doraemon, abre uma porta mágica, se despede e vai embora. Nesse momento, Kei acordou e pede perdão ao protagonista. E Kei vai dar ao protagonista uma informação que Eto disse. Então conta que a Corone foi ordenado que a seduzisse. E também diz que se Corone falhasse, perderia seu posto de observadora. O protagonista, ao ouvir isso, entende as palavras de Corone. Mas é um pouco tarde, porque Corone já não está. Enquanto isso, Miwa estava de boa fora de casa. Nisso, se aproxima a sua irmã. Então, começam a conversar. Aqui o irmão pergunta a Miwa se é certo que há um rei demônio em sua escola. E Miwa diz que alguns o chamam assim, mas que na realidade ele não é o rei demônio que todos os aldeões temem. Então Miwa diz à sua irmã que é amigo desse a quem chamam o Rei Demônio. Nisso Miwa ouve que uns caras estão falando sobre ele, porque dizem que é chorão e que também não parece que está indo muito bem na escola. E também riem de Miwa porque dizem que apesar de ter crescido na ilha, foi o único que nunca conseguiu aprender a nadar. Isso enfurece Miwa, mas Miwa simplesmente diz à sua irmã que voltará ao alojamento de sua escola. A irmã de Miwa foi ver o protagonista. A irmã de Miwa diz, você é o Rei Demônio? Não, você está enganada, embora alguns me chamem assim. E nisso Miwa também chega e pergunta à irmã de Miwa o que está fazendo aqui. Nisso a irmã pergunta a Miwa se ele é o herói, mas o protagonista diz que isso não está correto, e que também está seguro de que Miwa não quer ser um. Mas a irmã de Miwa diz ao protagonista que está mentindo, e o protagonista, como sempre, tenta dizer que não é o Rei Demônio. Mas a irmã de Miwa diz que isso não é certo, porque diz que se não fosse o Rei Demônio, também não haveria um herói. E o protagonista tenta explicar à irmã de Miwa que as coisas não são assim, e que até seu irmão não quer ser um herói.
Mas nisso a irmã de Miwa começa a chorar e sai correndo. Miwa também vai correndo atrás deles, e Kei também vai atrás deles. Hattori pergunta ao protagonista se está consciente do que acabou de fazer. O protagonista fica tipo, sim? Não? Ah, já não sei. Hattori diz ao protagonista que pela sua teimosia de negar que é o Rei Demônio, destruiu os sonhos da irmã de Miwa. Mas não só isso, porque Hattori diz, e se no fundo Miwa realmente quisesse ser o herói? Por que o protagonista não tinha pensado nisso? Ki chegou com Miwa, e curiosamente estão no Lago da Lenda, então Miwa vai contar sobre a lenda. Nisso, Ki ouve um barulho. Mas aqui, Miwa diz que a verdade é que a água desse lago é salgada, então cavernas próximas o conectam ao oceano. Então quando o ar corre pelas cavernas por causa da maré, às vezes gera barulhos como os que Ki acabou de ouvir. E bom, acontece que há um santuário nessas cavernas, onde alguém prova que é um herói. Miwa também conta que seu avô construiu o santuário, e dentro dele há uma pequena espada presa numa rocha, e se supõe que essa é a prova, então só o herói pode extrair essa espada. Nisso, houve esse cara que tá fazendo uns barulhos e esse cara tava invocando uma besta. E curiosamente, perto tava a irmã de Miwa. Então o cara começa a se aproximar e Miwa tenta salvar sua irmã. Mas esse monstro que esse cara invocou absorve mana. Mas por um descuido desse cara, a irmã de Miwa conseguiu se soltar. Mas esse cara vai atrás de Miwa e esse cara joga Miwa em direção ao monstro. Nesse momento, o protagonista e Hattori chegaram. Perguntam a esse cara quem é. Esse cara se apresenta como Mr. X. Esse cara diz ao protagonista que matou Miwa, e isso obviamente deixa o protagonista furioso, então o protagonista sem dúvida num segundo dá uma surra. E o que estranhamente trama esse cara é destruir a aldeia, porque parece controlar um pouco o monstro. Mas o cara com sua habilidade pode controlar o protagonista, porque o cara emite um som imprevisível que confunde a mente do protagonista, o que basicamente faz com que não possa utilizar magia enquanto ouve o som de Mr. X. Então, Mr. X também deu uma surra no protagonista. Enquanto isso, Miwa tá afogando no lago. Mas nisso, Miwa recupera forças. O protagonista tá no chão e não pode fazer nada. Enquanto isso, Mr. X vai atrás de Hattori e de Ki. Miwa foi onde estava a espada da profecia e tentou puxá-la, mas acontece que não conseguia. Ou isso é o que parecia, porque Miwa conseguiu. E Miwa, após tirar a espada, obtém esse dispositivo, que diz que é a unidade de combate pessoal anti-mago D13. Segura ela que me cresce. E esse dispositivo dá essa armadura a Miwa. Enquanto isso, o protagonista encontrou um ponto fraco para esse cara, porque diz que os barulhos são os gritos de sua alma. Então o protagonista diz que a única coisa que tem que fazer é que sua alma grite mais forte, e que se fizer isso, poderá fazer tudo o que quiser. Mas num descuido, Mr. X joga um ataque nas garotas, mas Korone selvagem apareceu para protegê-las, e Korone pode voltar depois de negociar uma nova oportunidade, e Korone pode dar uma surra nesse cara, porque seus barulhos não afetam Korone. Nossa, se deu uma surra. Mas ainda fica um problema por resolver, porque tá um monstro que Mr. X invocou. Mas isso é turno para Miwa, porque nesse momento Miwa aparece, então Miwa termina derrotando o monstro. Depois de acabar com o monstro, Miwa queria rematar Mr. X, mas o protagonista parou Miwa. E Miwa diz por que protege esse homem. Deixa eu mudar a pergunta. Por que deve morrer? Porque Miwa diz que obteve esse poder para proteger todos, e que se não se livrar dele, não poderá proteger a ilha. Então, bom, ele não tem outra ação senão ir embora, mas obviamente Miwa quer manter isso em segredo. Então nisso, Ki chega como se nada tivesse acontecido e diz que foi resgatado pelo super-herói que apareceu. Lembram da Cabelo Verde? Tá perto com esse cara, porque esse cara tinha dito a da Cabelo Verde que o protagonista morreria na batalha que teve com Mr. X, e se supunha que o protagonista devia morrer depois de remover o selo nas ruínas, mas alguém mais removeu o selo no lugar dele, então esse cara diz que as previsões para o futuro mudaram, e que o protagonista mostrou um rápido crescimento, e reescreveu o futuro do Mana em si. Então a da Cabelo Verde fica tipo, bom, dessa vez vamos atrás de Hattori, mas o cara responde que o problema com a família Hattori é coisa dela. O protagonista estava dormindo bem tranquilo, e nisso Ki se aproxima. Ki pergunta ao protagonista quando faz aniversário, e o protagonista diz que 25 de dezembro, ou que acha isso, porque esse foi o dia em que o deixaram na frente da igreja, então o protagonista não sabe a verdadeira data, e Ki também não sabe a dela, então inventou uma. O protagonista, ao ver Ki, vinha se fazendo essa pergunta há já algum tempo, então pergunta a Ki se eles se conheciam de algum lugar antes, mas Ki diz que a primeira vez que se viram foi quando Hattori atacou o protagonista. E o protagonista pergunta isso porque há algo que chama a atenção, porque Ki tem uma fivela que ao protagonista resulta muito familiar, porque o protagonista, quando deixou o orfanato há 10 anos, deu uma fivela como a que Ki tem a uma garota que recém entrava. Mas Ki diz que isso não pode ser possível, e o protagonista pergunta então onde conseguiu a fivela.
mas que não lembra, e nisso Ki diz: "Ah, já sei, quer que acredita que estamos feitos para um pro outro, né?" Nisso Ki pergunta ao protagonista se quer que celebremos junto o seu aniversário, e o protagonista diz que claro, então pergunta a Ki quando é seu aniversário, mas que se será muito em breve, mas que dirá quando realmente se aproximar. Eto foi controlar vários monstros que deveriam ter sido selados, e faz isso para ajudar o protagonista. Ah, porque não te disse, mas Eto, depois que o protagonista salvou do dragão, se apaixona pelo protagonista, então quer ajudá-lo. E nesse lugar, Eto encontra esse ovo, mas esconde do dragão. Aqui o dragãozinho vai passar uma info muito importante, porque o dragão diz que devido a que seu mestre despertou, todos os monstros próximos à capital começaram a reagir. Então o dragãozinho diz que isso significa que muitos monstros mais fortes despertarão. E o dragão tinha razão, porque nas notícias podem ver que no último mês apareceram monstros com uma frequência alarmante, mas que ao mesmo tempo alguém chamado Brave apareceu, que se encarrega dos monstros e manteve os danos ao mínimo. Já sabem quem é esse herói misterioso. O protagonista foi buscar Ki porque quer levá-la para a aula, mas Ki não quer ir, então faz um truque, porque desaparece. O protagonista pensa que talvez deveria ter sido mais rigoroso com Ki. Enquanto isso, Eto tenta fazer com que o ovo nasça com magia, mas não estava conseguindo. E nisso o ovo ia embora, ou bom, mais ou menos, porque Ki tinha feito a grande lata e roubou o ovo, então queriam usar para fazer um arroz com ovinho. Nesse momento, Eto acorda e percebe que o ovo já não está, e seu irmão diz que o ovo foi voando para algum lugar. Mil, ao ver o ovo, diz ao protagonista: "Chefe, esse não é um ovo de monstro." Mas o protagonista, ao tocar o ovo, começa a brilhar. Então o protagonista o joga. Até já ficou mais grandão e tudo. E nisso o ovinho começa a se quebrar, e desse sai um monstro. E nisso Eto chegou, mas só se meteu em problemas. E a criatura ficava cada vez maior e maior. Então foi voando, e Mil, enquanto isso, se transforma. Então vai atrás do monstro. O monstro foi para a cidade, mas Mil chegou para lutar com ele. E Mil, a modo super-herói, tá fortão, então consegue derrotá-lo facilmente. Então Mil pode salvar essa garota. Finalmente, Ki decide ir para a aula, então diz ao protagonista que começará a ir para a aula como ele disse. Hattori está falando com seu pai, porque Korone diz que seu pai consentiu que ela tenha uma entrevista de casamento. Então Hattori está pensando como vai contar ao protagonista. O protagonista encontra o diretor da escola falando com esse loiro, e se diz que esse loiro é o líder do escritório do gabinete de inteligência mágica, e se rumora que esse cara lidera um grupo perigoso. Então o diretor pergunta o que faz aqui na escola, mas o loiro diz: "Sabe que ultimamente os monstros estão atacando, né? E os monstros que estão atacando são criaturas que mutaram devido ao fluxo irregular de mana. Então acreditam que o mana produzido dentro do corpo do rei demônio tem algo a ver." E o protagonista nisso entra na conversa. Basicamente está dizendo que os monstros se comportam dessa forma por minha culpa, né? Hattori vai levar para sua casa o protagonista e acabamos de conhecer a irmã de Hattori. E curiosamente, essa garota é a garota que Miwa tinha salvado como super-herói. O protagonista vai falar com o pai de Hattori. O pai de Hattori pergunta se gosta de sua filha, e o protagonista responde que sim. E o protagonista realmente ainda não entende o que está acontecendo, mas o protagonista pensou que deveria assumir a responsabilidade. Então o protagonista diz que assim surge um problema, vai se esforçar para demonstrar seu respeito à família, e que vai tomar as melhores decisões pelo bem de Hattori. Hattori foi falar com o protagonista, porque Hattori percebeu que o protagonista talvez não está entendendo bem as coisas. Então Hattori pergunta ao protagonista se ouviu sobre se casar com ela. E o protagonista fica tipo, casar-nos? E o protagonista só cagou mais que Hattori, porque até a fez chorar e tudo. E Hattori diz pra esquecer tudo que aconteceu hoje. E o protagonista faz Hattori chorar e se meteu em problemas porque é perseguido por esses ninjas, mas por sorte caíram numa armadilha. E nesse momento a de cabelo verde também aparece. E a de cabelo verde diz ao protagonista que vai ajudá-lo a sair daqui. Então a de cabelo verde oferece ao protagonista ir para sua casa, mas como o protagonista disse que não, isso irritou a de cabelo verde. A coisa apodrece mais porque esses caras estão observando Kei. A de cabelo verde conta ao protagonista que seu pai é um sumo sacerdote e dizem que os sacerdotes matam quem o Deus julgue perigoso. O de cabelo verde diz que por alguma razão dessa vez o objetivo é Ki. E isso obviamente irrita o protagonista, porque o protagonista decidiu que vai averiguar de uma vez por todas o que o Deus Ujara está fazendo. E o pior de tudo é que dessa vez Korone também está contra o protagonista, porque diz que ela é sua observadora, embora seja diferente, uma decisão de Deus é definitiva. Então o protagonista, se não quer se deter, terá que enfrentar Korone. E como o protagonista tem que enfrentar Korone sim ou sim, Korone intencionalmente fez com que o protagonista a desative, para que assim o protagonista possa ir salvar Ki. Um loiro chega com Ki, mas nesse momento o protagonista também chega, e o loiro diz ao protagonista que Ki é a lei da identidade, e que se forma um contrato com certo grupo, ela pode obter um corpo imaterial capaz de controlar os deuses. E nesse momento o Eto também vai chegar para ajudar o protagonista, porque Eto encontrou a maneira de controlar os monstros. Então Eto chega com um exército de monstros para a batalha. O protagonista inicia a batalha com o loiro, mas esse tirou uma espada fortíssima.
Até a regeneração do protagonista não pode curar todo o dano recebido, e devido a isso, Eto pensou que a melhor solução era fugir. E Eto quer fugir só para ganhar tempo, para que o protagonista possa se recuperar. Até o diretor os ajuda a ganhar tempo. O protagonista chega com seu dragãozinho e o dragão diz que esteve esperando esse momento por muito tempo. Então o dragão diz ao protagonista que reclame seu verdadeiro poder, e devido a que o protagonista quer proteger Ki e sua liberdade, vai lutar com tudo. Então o protagonista até decidiu que enfrentará o próprio Deus. Então o protagonista faz sua grande aparição com o dragãozinho e por culpa do clã de Hattori, agora ela é sua inimiga, então tentou deter o protagonista. Mas o protagonista nesse momento diz a Hattori que essa é uma batalha que só ele pode lutar e que quando acabar a batalha ele cuidará dela. Mas agora o protagonista, sem saber, terá que enfrentar Miwa, e Miwa está dando muitos problemas ao protagonista. Então para arrematar, mais inimigos aparecem contra o protagonista. Então o protagonista irá primeiro pela nave, mas essa caiu em cima. Mas o loiro tem motivos para ser o que está fazendo, porque diz que num futuro distante perderá a garota que se converterá na lei da identidade, e que depois disso será um solitário viajante do tempo. E isso o loiro viu infinidade de vezes, e diz que sentiu o mesmo desespero em cada uma delas. Hattori e Eto começam a chorar porque pensam que o protagonista perdeu, mas Ki diz a Eto para não se preocupar, que o protagonista continua vivo. Eto se encontra cara a cara com o loiro e ao vê-lo instantaneamente percebe que ele foi quem matou seu irmão, mas o loiro só vinha por Ki, então pega Ki e vai embora. As brigas entre todo mundo continuaram, mas chegou o momento que o protagonista novamente faça sua aparição. Eto coloca em situação o protagonista, diz que Ki foi sequestrada pelo loiro. Então o protagonista obviamente decide que irá atrás de Ki. O protagonista se dirige à batalha com o dragão e diz que estes poderiam ser seus últimos momentos. Então o protagonista pede ao dragão que conte o que sabe. E o dragão diz que um rei demônio é um humano e ao mesmo tempo não é, porque é criado pela alteração de mana em seu corpo. Mas Miwa também se dirige para o protagonista. Miwa pergunta ao protagonista por que tenta matar os deuses, mas o protagonista diz que só está terminando o que começou. Então Miwa vai tentar deter o protagonista, e o protagonista não tinha intenções de se deter, mas Miwa também não queria machucá-lo. Então, o que teve que se deter é Miwa, e o protagonista sabia que isso passaria, porque diz que se machucou de forma egoísta, sabia que ele se deteria. Então, nesse momento, o protagonista quebra a máscara de Miwa, mas foi deixar em segurança Miwa com a irmã de Hattori, porque Miwa percebe que o protagonista sempre pensou em tudo, porque a irmã de Hattori tem dentro de seu corpo mana de um monstro. Então, Miwa pergunta ao protagonista por que não extrai o mana de seu corpo. E o protagonista diz a Miwa que o deus Uhara controla o mana que há em seu interior. Então, se o protagonista tentar extraí-lo, a irmã de Hattori poderia morrer. Então, basicamente, o protagonista, se matar o deus, removerá também o mana que há dentro do corpo da irmã de Hattori. Enquanto isso, o loiro levou Kei a essa árvore, e o loiro planeja formar um contrato com Kei, porque fazendo isso, o loiro planeja controlar os deuses. Mas nesse momento o protagonista chega, então vem batalha final. Mas lembremos que o loiro tem uma espada fortíssima, então o protagonista está tendo dificuldades. Ou isso parecia, porque o protagonista o enganou com um truque, porque refletiu sua imagem usando mana. Então o protagonista venceu o loiro, mas o protagonista diz que ainda tem que ir lutar com os deuses. E nesse momento, o lugar em que estão começa a se destruir, e a defesa muda, e a árvore se afasta. Mas o protagonista com seu dragão pensa ir atrás dele. E o protagonista chega ao lugar onde com seu dragão podem tomar o controle. Mas o dragão diz ao protagonista que isso levará um tempo, e que se algum dos cabos que está ao redor do dragão se romper, a coisa vai dar merda. Então o protagonista tem que proteger o dragão, mas a coisa se complica, então terão que usar um as na manga, porque o dragão diz ao protagonista que remova o imitador de mana, e que ao fazer isso terá o poder suficiente para acabar com isso. Mas há um detalhe muito importante, porque o dragão diz que se o protagonista fizer isso, tem uma probabilidade muito baixa de sobreviver. Então o protagonista decide fazer, e graças a isso, o dragão tem o controle sobre as funções do deus Uhara. Mas ainda assim há mais problemas, porque nisso abre um buraco no espaço e tempo. Então tentam se libertar do protagonista e do dragão junto com o pseudo-espaço, e o dragão diz ao protagonista que libere seu poder, e que se cancelar essa energia, acabarão com esse espaço incluindo a árvore. Mas o protagonista aqui está começando a duvidar, mas no final termina liberando a energia, o que ocasiona uma grande explosão, porque lamentavelmente o dragãozinho Kun morre. E como o protagonista é o protagonista, obviamente pôde sobreviver. Miwa se alegra de que o protagonista esteja bem, até se desculpa e tudo por ter que ter brigado com ele. E aqui se reúnem com Eto, a presidenta, e Korone, e aparentemente a memória de todos, exceto dos que estão aqui presentes, foi alterada.
Então os demais já não verão o protagonista como um rei demônio. Então o protagonista retorna a uma nova vida escolar. Então novamente vai fazer o exame. E o protagonista fica tipo, agora que penso nisso, minha vida começou a piorar devido à última vez que estive aqui. E o corvo diz, ah, futura ocupação, rei demônio. E assim termina tudo isso. Mais ou menos.